Uma boa noite a todos, mais uma vez aqui no nosso encontro semanal, nosso tempo unificado Irmão Radamés, com a leitura da Bíblia mais uma vez também, Coríntios capítulo 10, do versículo 1 ao 13, exemplos da história de Israel. Esse capítulo, Coríntios, ele é baseado em cartas escritas por Paulo, No caso aqui, cartas de Paulo aos Coríntios. Então ele falava das suas experiências, com Jesus, dos ensinamentos que Jesus deixou. E ele fala aqui, eu achei muito interessante: não quero que vós ignoreis que os nossos pais estiveram sobre as nuvens e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, em respeito a Moisés. E todos eles comeram de um só manjar espiritual, que era a pedra fundamental, que era Jesus Cristo. Todos tiveram os mesmos exemplos, todos tiveram os mesmos ensinamentos, alguns sucumbiram, outros não. Então Paulo aqui, ele nos fala, na minha visão, sobre reencarnação, Nossos pais estiveram na nuvem, desceram para o mar, foram batizados tanto nas nuvens quanto na terra, Estiveram no céu e na terra. E alguns sucumbiram, então não foram para um lugar tão legal, Estão buscando se aperfeiçoar ainda. E ele dá o conselho para que nós não sigamos os exemplos daqueles que sucumbiram, que a gente não pratique imoralidades, Que a gente não fale mal dos outros, Não murmureis, que a gente não caia em tentação, Assim como Jesus nos recomendou lá no Pai Nosso, Não nos deixe cair em tentação. É uma obrigação nossa não cair em tentação, Não é que o Pai tem que nos protegendo, nós é que temos que ter esse cuidado de não cair em tentação, Porque a tentação é algo que nos prejudica. Lá numa palestra minha sobre a catecolamina, a gente já falou sobre isso, que a tentação é tudo aquilo que tu não consegue resistir de imediato, Quando tu quer alguma coisa, tem que ser agora, imediatamente. E é algo que está acontecendo muito com os jovens de hoje, O imediatismo, principalmente por conta da internet. Então querem tudo agora, porque atualmente tu clica o dedo ali e as coisas já vão aparecendo na tua vida quase que automaticamente, Quando lá na nossa infância, se a gente queria ouvir uma música, a gente tinha que pegar um rádio, a gente tinha que colocar pilha no rádio, a gente tinha que ligar, a gente tinha que procurar a estação no botãozinho ali, Até chegar naquela estação certinha, e aí tocava aquela música, e às vezes dava propaganda no meio, E a gente tinha que esperar dar a música que tu queria ouvir, porque era só o rádio que tinha. Então tu ficava ali ouvindo aquele programa até que tocasse a música que tu queria ouvir. Então a gente era obrigado a ter mais paciência. Hoje não, hoje tu pega o celular, corre pra cima, corre pro lado, corre pra baixo, pá, achou ali a música que tu volta a tocar, pode ouvir 10, 20, 30 vezes a música que tu gosta, de imediato, muito rápido, imediatamente, E a gente não, a gente tinha que ter paciência. Até porque na nossa época a gente não tinha muita paciência, a gente tinha o chinelo também, Que era o companheiro dos nossos pais, que nos acertava, umas boas chineladas pra gente ter paciência. Não que fosse correto bater numa criança, mas era a forma que se sabia, que se achava certo de educar, era contendo as impaciências, Hoje, se tu não, uma criança muitas vezes não consegue encontrar, não é nem música que eles procuram, mas jogos e coisas, eles jogam o celular longe, eles batem na tela do celular, eles ficam furiosos. Tudo por conta da falta de paciência, das impaciências, das tentações, Porque a tentação é aquilo que tu quer imediatamente, tu não consegue esperar por aquilo. Não testa a tua catecolamina, que é o teu hormônio que te faz tu ter paciência, esperar pelas coisas. Então, Jesus já ensinava, Paulo, mandou a carta aqui aos Coríntios,
E ele disse assim, essas cartas foram escritas por advertências para que vocês não repitam os erros. E aí o tempo passou, as coisas, né, a tecnologia foi chegando e a gente foi caindo nas tentações, né, mudando os nossos hábitos. Hoje em dia, poucas pessoas ouvem música no rádio, né, pouquíssimas. A maioria é no YouTube, no Spotify, porque daí só dá música ali, né, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Porque tu não tem a paciência. O Miller ouve no rádio também, tem uma coleção de radinhos para ouvir música. Mas são poucas pessoas que têm a paciência de esperar, né? Isso que no rádio tu ainda tinha a opção, tem até hoje, né? Não tá dando a música que tu quer, tu pode ir ali no botãozinho e trocar, né? Escolher uma outra rádio. Ah, não quero ouvir notícia, vou ouvir outra música, ainda tem a opção. Mas se tu tá pensando numa música específica e tu vai ouvir no rádio, tu tem que ter muita paciência para esperar ela acontecer, né? Isso é um trabalho que a gente faz, que a gente se trabalha, né? A nossa paciência, a nossa condição, assim, de esperar pelas coisas. Porque tudo é uma questão de espera, na verdade, né? Tudo tem um momento certo de ser plantado, de brotar, germinar, crescer a planta, florescer, frutificar, amadurecer, para depois colher. Então é um processo, tudo na nossa vida é uma questão de tempo, né? Uma gestação é 9 meses, né? Se nascer antes dos 9 meses, a criança está em risco. Se nascer depois, também. Então é 9 meses, é o tempo certo, é o tempo de colher aquele bebê que vai nascer. E todas as outras coisas, né? Vai fazer um procedimento cirúrgico, tem o tempo da cirurgia. Tu vai fazer um tratamento no teu cabelo, tem o tempo de usar aquele produto, a pausa, tem que esperar. Então, esperar as coisas acontecer não é se acomodar, não é ficar de braços cruzados esperando que o mundo te dê as coisas de brinde, né? Porque a gente precisa fazer um movimento em direção àquilo que a gente quer. Mas ter a paciência de aguardar o momento certo, essa é a questão, né? De não cair em tentações. Saber que as coisas têm um momento certo para germinar, para brotar, para frutificar, para florescer. Essa que é a questão. Não é deixar de querer as coisas, não é deixar de buscar por aquilo que tu quer. É saber que as coisas têm o tempo certo para acontecer, né? Tu pensa, tu idealiza, tu faz o teu melhor e aguarda, porque ela vai chegar até ti, né? Não precisa ficar julgando os outros, não precisa ficar xingando, esbravejando ou querendo tudo imediatamente. Simplesmente deseja, trabalhe, né? Faça por merecer, né? Que nem a música que a gente gosta de ouvir, semeia a semente do amor, né? Faça as coisas com amor, porque daí tu não precisa te preocupar que o bem sempre vem. Então, muitas e muitas vezes a gente fala sobre isso aqui nas nossas reuniões, que a gente sempre vai colher aquilo que a gente plantar, né? Então, assim, se tu planta o bem, se tu faz as coisas certas, se tu deseja o bem para os outros, né? Não pensa em trapacear ninguém, faz tudo, né, da forma mais correta possível, dentro dos exemplos de Jesus, o máximo que tu puder, né? Porque como ele mesmo, na Terra foram muito poucos, né? São os avatares que a gente chama. Exatamente como ele, nós ainda não estamos no nível, né? A gente não passou de nível, a gente ainda não passou pelo chefão para mudar de nível do jogo. A gente ainda tá fazendo as nossas batalhas, mas a gente pode seguir os conselhos dele e fazer o máximo possível parecido com o que ele fez, né? Então a gente pode criar nossa realidade, ter paciência, né? E esperar.
seguir os ensinamentos que ele deixou para nós, o máximo possível que for, né, couber na nossa evolução espiritual. E então, assim, ó, não vos sobreveio tentação de que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que seja tentados além das vossas forças. Então, assim, Deus é tão bom, né, que ele nos dá um livre-arbítrio para que a gente viva neste mundo, que a gente plante o que a gente quiser plantar, a gente passe por dificuldades, mas ele sempre nos dá a força para superar as dificuldades, né? É aquela história de que Deus nunca dá o frio maior que a coberta, né? A fome maior do que o alimento que tu tem condição de ter, porque ele sempre vai nos ajudar. Porque por mais que a gente mereça, né? Baseado em nossas outras encarnações, ou até muitas vezes nesta mesmo, passar por alguns perrengues, né, para que a gente possa aprender e nos purificar, nos burilar, né, ele ainda assim é tão legal que ele sempre dá um atenuante, né, ele sempre nos dá, permite que a gente passe, não nos dá, ele permite que a gente passe pelas dores que a gente acha que precisa passar, para que a gente se aperfeiçoe espiritualmente, mas ele é tão legal que ele pensa assim, mas vamos dar uma dipirona para essa pessoa aí, para aliviar um pouquinho essa dor. Ela vai sentir a dor, mas vai sentir mais, né? Essa pessoa precisa extrair um dente, mas vamos dar uma anestesia, né? Para poder facilitar um pouco. Então ele é tão legal que ele ainda ameniza todos os nossos sofrimentos. Por mais que pareça, nossa, uma coisa do outro mundo, assim, sabe? Naquele momento que a gente está vivendo. Quando passa, a gente percebe que Deus esteve sempre do nosso lado, né? Que o nosso Senhor Jesus não permitiu que a gente tivesse dores maiores do que aquelas que a gente conseguia suportar. Por mais que a gente achasse, né, quando reencarnou, que a gente ia passar por todos os horrores, firme e forte, ele acha assim, não, mas se for esses horrores que a pessoa acha que quer passar, ela não vai aguentar. Ela não vai sucumbir, vai desistir no meio do caminho, né? Então, por isso que a gente vê muitas vezes pessoas que não conseguem ter essa conexão com o Espírito da verdade, né? Com o nosso Senhor Jesus, com nossa divindade maior, acabam se suicidando, desistindo da vida, e às vezes por coisas pequenas, né? O que é mais triste. Mas por problemas que poderiam ser solucionados se a pessoa conversa, se acha alguém que possa disputar, né? E acha assim, que não tem mais saída para si e tira a sua própria vida. Eu duvido que uma pessoa que tira a sua vida, que naquele momento que está partindo não se arrependa amargamente. Eu duvido. Né? Eu ainda não conversei com nenhum espírito suicida, mas eu tenho uma grande intuição, assim, que a pessoa que decide por tirar a sua vida, no momento que ela se percebe partindo, ela se arrepende, só que aí já não tem mais o que fazer, né? Já passou, já foi para outro lado. Então a gente precisa prestar muito atenção nessa questão do imediatismo, né? Da falta de catecolamina, que é esse hormônio que nos faz ter paciência, né? De esperar pelas coisas acontecer no momento certo. Né? Que a gente possa perceber nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, essa impaciência, essa questão do imediatismo, essa mania de achar que as coisas têm que ser sempre do jeito deles, né? De querer que as coisas sejam do jeito deles, que daí quando não tem aquilo que quer, acha que a única saída é a morte, né? É sair daquela dor. Tá sentindo uma dor tão grande que acha que não vai suportar e aí decide por tirar sua vida. Né? Que a gente consiga perceber esses detalhes nas nossas crianças, para que não se cresçam adolescentes frustrados, achando que o mundo está à disposição deles e que todas as pessoas vão fazer todas as coisas que eles querem na hora que eles querem. Porque não é assim. E a gente sabe que não é. A gente precisa ter
paciência para esperar as coisas acontecer. Né? Então, assim, essa leitura veio bem de encontro a algumas coisas que andaram acontecendo por aí essa semana, né? Ele proverá o livramento de sorte que vocês suportar. Mas a gente precisa entender as coisas que ele está falando, né? A gente precisa sentir. É igual aquele filmezinho que a gente viu, né? Deus falou comigo, mas como que ele falou? Ah, mas eu não ouço Deus. Mas ele fala com você. Ele não fala beabá no teu ouvido, né? Ele te mostra algumas situações para que tu entenda que ele está falando contigo, né? Teu anjo da guarda, ele não tá ali dizendo, ó, fulano, não te materializando na tua frente, dizendo assim, ó, fulano, não faz isso, vamos lá, vem cá, vamos pro outro lado. Mas mostra sinais, algumas coisas que faz tu entender que Deus está falando contigo, que o anjo da guarda, que o teu espírito protetor, que o teu mentor espiritual está falando contigo, está querendo te mostrar o caminho melhor para aquela situação, né? Mas precisa se conectar, precisa querer, né? E entender o que eles estão querendo dizer, né? Então, uma pedra que tu tropeça pode ser um sinal para ti ir para o outro caminho. Precisa simplesmente compreender o que eles estão falando. Porque se tu não te conecta, tu não consegue entender. E ele fala. E ele fala muito. Muito. Muito com a gente. Então hoje a gente vai ter a presença do seu Oxóssi, né? Caboclo das Matas, para falar mais um pouco sobre esse assunto. Ele é muito legal também. E sempre nos traz, né? Nos abençoa com a sua palavra, com seus ensinamentos. Um salve assim para todos os filhos assim na face da terra. Força, luz, proteção, misericórdia para os filhos. Assim. Fazer as coisas certas no momento certo, do jeito certo. Mas afinal, meus irmãos, o que é certo? O certo é a questão da ética. É fazer aos outros o que você gostaria que fizesse para você. É conduzir a sua existência da forma que você acha que é bom para todos. Esse é o mais certo, né? Para quem busca uma evolução espiritual. Vemos pessoas que buscam uma evolução material, tropeçando e atropelando outras pessoas, tripudiando sobre a dor do ser humano, fazendo da sua vida uma bagunça e achando que está sendo feliz, né? Para essa pessoa, aquilo é certo. É o que aparentemente faz bem para ele. Para as pessoas que são prejudicadas, aquilo é o errado.
que sofrem. Então, o mais próximo ao certo para todos é aquilo que faz bem para a maioria. É aquilo que providencia um leito quente no frio para a maioria das pessoas, né? É aquilo que providencia o alimento, é aquilo que providencia o contato com a natureza, o contato com o divino, uma espiritualidade. Né? Então, o mais correto, mais próximo do correto seria isso, que todos tivessem acesso a uma religião, a uma espiritualidade. Né? Pode ser essa pedra, eu acho que essa pedra é a minha divindade e eu quero estar próximo dela. Essa é a sua divindade, mas você precisa ter acesso, ter permissão para poder usar a tua espiritualidade. Porque a partir da espiritualidade, o acesso às outras coisas flui naturalmente. Você vai ser bom com os seus irmãos, você vai ter a sua cama quente, no frio, você vai ter o seu alimento para sustentar o seu corpo, você vai ter o seu trabalho, você vai entender como funciona o universo através da espiritualidade. Não existe pessoas despertas sem espiritualidade. Gostaria que alguém me mostrasse alguém que disse assim, despertou para o universo, para o bem, sem espiritualidade. Não existe. Pode estudar todos os ensinamentos de como prosperar, de como progredir, de como ser bom. Se não houver o divino guiando os seus passos, serão palavras jogadas ao vento. Porque tudo o que nos faz melhores vem da nossa centelha divina, que cada um tem dentro de si, que cada um é, na verdade. Todos somos centelhas divinas e só conseguimos despertar alimentando a nossa centelha, ampliando a nossa luz, o nosso campo energético, de forma que possamos auxiliar outras pessoas a despertar. Então, quando Paulo despertou, né? Quando viu Jesus, foi o despertar do Paulo. Ele passou a querer que os outros despertassem também. Ele passou a escrever suas cartas e enviar para que todos que tivessem acesso a elas pudessem despertar também. Mas ele não se preocupou se iria uma multidão despertar, se iria uma pessoa ou 10. Ele simplesmente fez o que tinha que ser feito. Porque, meus irmãos, os espíritos que não despertaram na época de Paulo desencarnaram, passaram pelo que tinha que passar, renasceram. Se não despertou, desencarnou, renasceu. Porque Deus,
ele é tão incrível, ele é tão perfeito, que ele nos dá quantas oportunidades for preciso para que a gente consiga despertar. Desde que nós não estejamos prejudicando o despertar de outras pessoas. Porque quando chega ao ponto de atrapalhar o progresso da maioria, lembra que eu falei? O certo é aquilo que é bom para a maioria. Então, o divino diz assim: essa escola não serve mais para você. Você precisa ir para uma outra escola, onde você não estará atrapalhando a evolução dos seus irmãos. E aí acontece o que está acontecendo no momento no planeta. Milhares, milhares e milhares de espíritos que não despertaram para o bem estão sendo retirados da órbita da Terra para habitar um outro planeta, né, de evolução um pouco inferior. Um pouco, porque a Terra está saindo agora dessa evolução inferior. Eles não vão para um lugar tão inferior, um pouco inferior, onde terão mais afinidade, precisarão trabalhar mais pela sua sobrevivência, então terão menos tempo de fazer o mal, porque precisarão fazer o bem para si, né? E isso é amor divino, porque se o divino te proporciona precisar lutar pelo teu alimento, pela tua sobrevivência, e aí te proporciona fazer menos mal a outros, ele te proporciona evolução, de alguma forma. Então, não tem ninguém desamparado nessa história. Todos estão indo para o lugar que precisam para despertar. Que interessante, não? O que poderia parecer castigo é um presente para que possa perceber que tu só consegue progredir de verdade em união. Nos lugares mais difíceis, quanto mais unidos você se encontra, mais fácil de você sobreviver. Então, sozinho, olhando para o seu próprio umbigo, num lugar desses, ninguém sobrevive. Chegará ao ponto de que se percebam que vão precisar estar unidos, né? E aos poucos o planeta Terra está compreendendo, né? Temos muitos espíritos encarnados que despertaram para isso, que perceberam que somente em grupos se consegue progredir. Por mais que eu sei para mim, eu sei as coisas para mim, para o meu despertar, se eu não estiver num grupo que eu possa ajudar outras pessoas, eu serei o quê? Alguém que sabe das coisas e não utiliza para nada. Porque se eu estou pensando só no meu próprio bem, eu não estou utilizando o meu despertar da forma correta. Então, por mais que se ache, eu entendi, despertei, mas eu estou guardando para fazer as coisas só para mim. Eu não despertei. Eu continuo olhando apenas para o meu próprio umbigo. Eu não vou em nenhum lugar, eu não falo para as pessoas, eu não coloco as coisas que eu aprendi, então eu continuo olhando somente para o meu próprio umbigo.
Ah, mas eu falo e as pessoas não entendem, não tem problema. Assim como vós que nunca entendeis, e no momento está entendendo, em algum momento as pessoas irão entender. Ah, mas eu só ouço sempre as mesmas coisas das pessoas, porque só falam sempre as mesmas coisas e repetem o ciclo. Assim como todos que aqui se encontram um dia foram assim. Fazendo sempre as mesmas coisas, repetindo os mesmos erros, tendo os mesmos problemas. Até o momento que percebeu que só conseguiria coisas diferentes se mudasse de atitude, mas precisou passar pelaquele ciclo muitas vezes. Então não é despertar individual que o planeta precisa. Ele precisa de um despertar coletivo. E para que isso ocorra, aqueles que conseguiram entender um pouco melhor dessa história precisam estar nos lugares certos, com as pessoas que precisam para falar as coisas certas, mesmo que sejam 30, 40, 50, 100 vezes, ouvindo as mesmas histórias e falando as mesmas coisas. Lembrem que o planeta Terra é uma escola. Muitas crianças conseguem enxergar as letras e em pouco tempo juntar e ler. Muitas, a maioria, precisa repetir, olhar, juntar, repetir, até que consigam formar uma sílaba. E é assim que é o aprendizado. Ninguém desperta num passe de mágica. E não somos nós que nos achamos os despertos que vamos julgar o posicionamento dos nossos irmãos que de alguma forma estão tentando. De alguma forma estão tentando, estão querendo aprender, por mais que não consigam. Por mais que não consigam, estão tentando, mas não consegue, mas está tentando. Agora, se tiver alguém que consiga ajudar, é melhor, é mais fácil de conseguir. Sempre que se junta, que se une, as forças são maiores. Enquanto tiver 2 ou mais em meu nome, ali eu estarei. 2 ou mais. Porque sozinho não somos nada. Ah, mas eu vou pro meu quarto, eu oro sozinho, eu medito sozinho, eu consigo todas as coisas para mim. E os outros? E os outros que não sabem nem mesmo conseguir um trabalho para o seu alimento básico? Ah, mas eu busquei. Buscou? Recebeu? Agora doe. É a única forma de auxiliar a transição do planeta. É trabalhando pelo coletivo, seja um coletivo de 2 ou mais. Não importa se tem 50 ou 2. Sempre um coletivo, uma maioria de pessoas que precisam ser ajudadas. Porque assim como Paulo deixou, os fins dos tempos estão chegando, né? E esses são os fins. Quem conseguir labutar na obra de Jesus, quem conseguir ajudar seus irmãos, né, corre o risco de permanecer no planeta Terra. Quem tomar só para si o poder, dificilmente
permanecerá nos fins dos tempos. Haverá catástrofes, dores, ranger de dentes, como nosso Senhor Jesus disse, mas também haverá muita luz, muitas pessoas ajudando o seu próximo. As pessoas precisam entender isso. Se você sabe, se você procurou, se você conseguiu, você precisa ajudar. E não é ajudar com o pão físico. Essa ajuda também é boa, mas a principal ajuda é ajudar com o pão espiritual, com o conhecimento. Estude, adquira conhecimento e transfira a outras pessoas. Ensine elas como fazer para despertar. Se tiver a oportunidade, faça. Se não tiver a oportunidade, busque por ela. Procure a oportunidade. Porque é assim que se auxilia o despertar coletivo necessário para a evolução do planeta. Que os nossos irmãos que possam um dia ouvir essas palavras consigam compreender a importância de se unir para ficar forte, de se unir para buscar a sua evolução e, através dela, auxiliar na evolução do planeta. Deixo aqui para os meus irmãos essas palavras e que possam um dia ouvir e conseguir entender um pouco do que foi dito aqui. Um salve assim a todos os irmãos na face da terra. Ok. E uma boa noite a todos, né? Mais uma vez.